Vamos aqui para São Paulo agora falar sobre a situação da Enel. Os comerciantes da capital paulista começam a contabilizar os prejuízos após o apagão. Já passam de 93 milhões de reais e a Camila Yunes vai trazer mais detalhes dessas estimativas. Ainda são estimativas, né, Camila? Porque o total pode ser superior a esse número que eu acabei de dizer. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Márcia, muito boa tarde para você, para o Bruno, boa tarde a todos que estão com a gente aqui em tempo real. Prejuízo bilionário, viu, Márcia? Porque de acordo com a FEComércio aqui de São Paulo, na capital paulista e região metropolitana, os danos, os prejuízos financeiros aí em termos de faturamento já chegaram a 2 bilhões e 100 milhões de reais. Em termos de receitas que deixaram de ser geradas, esse valor chega a 1 bilhão e 400 milhões de reais. Então isso é muito significativo aí para os comerciantes da capital paulista e também da região metropolitana. A própria FEComércio... A gente teve um problema agora com a Camila Yunes, a gente volta com ela já já. Parece que caiu a conexão do link da Camila. Mas antes da gente voltar com ela, eu tenho um bastidor novo agora da Beatriz Manfredini. Por quê? Com esse novo apagão aqui em São Paulo, após o vendaval que atingiu a capital e outras cidades da região metropolitana na semana passada, reacendeu aquele embate entre o governo federal e a gestão estadual e a gestão também municipal. Primeiro que foram várias farpas ali trocadas entre Tarcísio de Freitas, o ministro de Minas e Energia. Depois teve aquele encontro de Tarcísio e Lula na semana passada, que eles comentaram também sobre esse assunto. E agora parece que o Procon também entrou na jogada. Beatriz Manfredini chega novamente ao vivo, direto da nossa redação. Bia, o que o Procon pretende fazer? Então, conta pra gente. O Procon aplicou uma multa, Márcia, de mais de 14 milhões de reais contra a Enel por esse último apagão agora, mais especificamente eles estão falando entre os dias 8 e 10 de dezembro, viu? Justamente pela Enel não ter atendido aí aos pré-requisitos, de acordo com o que eles olharam de reclamações dos consumidores, para fazer com que a energia elétrica voltasse o mais rapidamente possível para essas pessoas. E é nesse contexto de mais um apagão, eles vêm acontecendo aí durando muitos dias, mais de uma semana, desde 2023, de forma recorrente durante esses anos, que acontece agora mesmo, começou agora por volta das 2h30 da tarde, tá para começar ali, tá naquele movimento inicial, uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, e também o governador do estado, Tarcísio de Freitas. Essa reunião foi resultado lá de sexta-feira, quando estava todo mundo em um evento aqui em São Paulo, e Tarcísio e Nunes acabaram falando com o presidente Lula sobre o assunto. Pediram auxílio para conseguir uma intervenção no contrato com a Enel e conseguir, então, reverter a situação do apagão aqui em São Paulo. Lula respondeu que traria o ministro Alexandre Silveira para São Paulo para eles conversarem sobre o assunto, e é essa reunião que está acontecendo, então, neste momento, no Palácio dos Bandeirantes. A expectativa é que Nunes e Tarcísio peçam intervenção federal no contrato da Enel. Ou seja, justamente para que o governo federal entre e consiga agir com a empresa. Está numa cláusula no contrato que quem tem esse poder é realmente o governo federal, e outras medidas tomadas de forma anterior não resolveram, de acordo com a Prefeitura e o Estado, a situação. O governo do Estado enviou alguns ofícios, fez reuniões com o Tribunal de Contas da União, com outros membros do governo federal para tentar entender a situação. A Prefeitura de São Paulo colocou a Enel na Justiça e, nos últimos tempos, isso tinha virado mais um embate entre a gestão estadual e municipal, que são gestões alinhadas aqui em São Paulo, Tarcísio e Nunes são aliados políticos, e o governo federal, mais especificamente nesse caso, o ministro Alexandre Silveira. Silveira chegou a dizer que o governador e o prefeito de São Paulo poderiam chorar, mas que se tivesse tudo certo com o contrato, ele seria mantido. Tarcísio e Nunes estavam tentando o fim desse contrato, responderam dizendo que quem ia chorar era o povo de São Paulo. O ministro chegou a dizer na própria sexta-feira, agora durante o último apagão,
que o Tarcísio e Nunes estavam usando de forma política esse evento climático extremo, estavam fazendo política e polarizando a situação. Enfim, foi mais um embate, então, que foi gerado. E é sobre isso que acontece agora essa reunião no Palácio dos Bandeirantes com o objetivo de resolver a situação. O governo federal e a Agência Nacional de Energia Elétrica queriam antecipar a renovação da concessão da Enel. A Enel cuida aqui da capital paulista e de outros 23 municípios da região metropolitana e tem um contrato até 2028, que a ANEEL já queria prorrogar. A Prefeitura de São Paulo entrou na Justiça e conseguiu a paralisação desse movimento e agora eles esperam avançar ainda mais, então, e conseguir o fim do contrato. Tarcísio de Freitas tem defendido que 2 contratos diferentes sejam feitos, porque é uma área muito grande de 24 municípios no estado, de acordo com ele, para apenas uma empresa, e também sugere mudanças nesses moldes. Além disso, Tarcísio e Nunes também mobilizaram deputados federais aqui em São Paulo para pressionar Hugo Mota, o presidente da Câmara, sobre o mesmo assunto. Então, mais um embate que pode ou não ser resolvido hoje nessa reunião no Palácio dos Bandeirantes. Nós acompanhamos por aqui, Márcia. Perfeito, Beatriz Manfredini. Qualquer novidade, você volta ainda hoje com a gente, então, em tempo real. E os bastidores da Bia você encontra no nosso site, jovempan.com.br, lá na coluna da Beatriz Manfredini. E olha, essa é realmente também uma situação que atrapalha muito a vida dos paulistanos e é a nossa enquete do dia, por isso eu também quero a sua opinião. A Enel deve ser punida pelo apagão aqui em São Paulo? Sim ou não? Já passou da hora ou não? Eu acredito que eu já conheço o resultado dessa enquete, porque tá todo mundo aqui, ó. Mas eu quero também a sua opinião pelo WhatsApp no 119-1325-8055. É o nosso canal direto com você, telespectador, ouvinte da Jovem Pan News. Ao longo do programa eu vou abrir a JP nas redes, a nossa tela com a sua opinião e vou ler algumas mensagens. Então, você pode votar no chat do YouTube, lá no nosso canal @Jovem Pan News, ou mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela. Vamos voltar com a Camila Yunes agora, direto da capital paulista, porque ela vai retomar o Procon, que fez já uma multa. Agora, a Enel, né, inclusive, ele aplicou o órgão de direito do consumidor, né? O Procon, ele já colocou mais uma multa em cima da Enel, Camila. O problema é que eu fiquei sabendo, pelo levantamento, inclusive, feito pela Jovem Pan, que tem mais de 300 e não sei quantos milhões de reais aí em multa que a Enel não paga desde 2020. Pois é, Márcia, essa é uma questão muito latente. O Procon, né, sempre que ocorrem todas esses apagões, o Procon ele é acionado, né, tenta ficar do lado ali do consumidor justamente para tentar auxiliar. Só para a gente retomar, Márcia, aquela última conversa que a gente estava tendo com relação aos prejuízos dos comerciantes, né? A própria Federação de Comércio aqui de São Paulo disse que o rombo é bilionário. São 2 bilhões e 100 milhões de reais de prejuízos para os comerciantes aqui da capital paulista e também da região metropolitana. E esse valor, Márcia, supera o último temporal que aconteceu em outubro de 2024. Na ocasião, os prejuízos foram de 2 bilhões de reais. E aí, claro, né, o Procon, a gente vê também como a Beatriz Manfredini trouxe, né, as autoridades tentando se articular para tentar resolver toda essa situação, melhorar o cenário aqui para o paulista e para o paulistano de forma geral. Então, a gente ainda vai ouvir falar bastante da Enel nesses próximos dias, até porque a gente está entrando nessa época mais chuvosa. E só para a gente trazer um parecer, Márcia, com relação ao fornecimento de energia elétrica, né? A Enel divulgou um comunicado dizendo que ontem a energia já foi restabelecida no padrão de normalidade. No entanto, algumas pessoas, alguns consumidores ainda estão sem energia elétrica. E segundo a própria concessionária, isso acontece porque essas notificações aconteceram depois do temporal registrado na última quarta-feira. Então, 32 mil clientes ainda, né, mais de 32 mil clientes ainda estão sem esse fornecimento de energia elétrica. Volto com vocês, Márcia, Bruno. A gente continua acompanhando, aguardando que tudo volte à normalidade, mas alguém vai ter que ressarcir, então, essas pessoas que estão sendo afetadas demais no seu dia a dia, no seu comércio. A Camila Yunes volta já com outras informações.